Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História Geral, a mais uma aula de História Antiga. Então, o que é que nós vamos ver nessa aula? Vocês se lembram que nós falamos nas últimas duas aulas, falamos um pouquinho sobre a evolução humana, sobre a pré-história. E eu disse para vocês ali que por volta de 5.000 a 3.000 a.C., nós tivemos o quê? Uma revolução urbana com o surgimento das primeiras cidades. E é justamente sobre elas que nós falaremos na aula de hoje. A nossa aula, portanto, será sobre Mesopotâmia. Então tá aqui, moçada, vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano para as próximas duas aulas, já que eu resolvi dividir o nosso estudo sobre a Mesopotâmia em duas aulas para que o conteúdo fique mais fácil de nós compreendermos, tá joia? Primeira coisa, nós temos que entender onde é a Mesopotâmia e nós falaremos um pouquinho sobre uma região chamada de, olha só, Crescente Fértil. É lá que vai se encontrar a Mesopotâmia, onde surgirão então as primeiras cidades, as primeiras civilizações humanas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as características gerais desses povos, dessas civilizações. E eu disse tudo no plural com razão, porque nós estamos falando aqui de várias civilizações que vão se estabelecer nessa região. E aí sim, na aula que vem, nós falaremos sobre cada um desses povos, né? Sumérios, amoritas, assírios, falaremos também sobre os caldeus, tá joia? Então tudo isso será tema da nossa próxima aula. Vamos então, como eu disse para vocês, começar tentando entender onde fica a Mesopotâmia, e está aqui essa região chamada, olha só, de Crescente Fértil. Se vocês olharem aqui na nossa imagem, vocês vão ver essa região delimitada por um formato que parece uma lua crescente, que pega desde ali do noroeste da África, pegando o Egito, até mais ou menos o sudoeste da Ásia, passando ali pelo norte da Península Arábica. A Mesopotâmia vai estar aqui nesse crescente fértil, onde surgirão as primeiras civilizações. Vocês já devem estar vendo aí, inclusive o Egito, não é? Que será tema das nossas próximas aulas. Pessoal, a Mesopotâmia, então, vem justamente aqui de uma palavra grega que significa entre rios, né? Então, meso é entre e potamos é água, então entre águas. Então, se vocês olharem aqui a Mesopotâmia, ela fica entre os rios, olha aqui embaixo, ó, o rio Eufrates, está aqui, e também o rio Tigre, tá bom? Então, a Mesopotâmia é essa área praticamente delimitada por esses dois rios. Então, como eu disse para vocês, né, nessa época abrangia ele todo o norte da África, o Oriente Médio, que na época era chamado de Oriente Próximo, tá bom? Quais foram as civilizações que se desenvolveram ali? Principalmente, então, a Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, fenícios e persas, falando, é claro, do Crescente Fértil, né? Não apenas da Mesopotâmia, mas de todo o Crescente Fértil. Essas são as civilizações que compõem aquilo que nós chamamos de Antiguidade Oriental. Com exceção, olha só, vejam que aqui nós não colocamos quem? Os gregos e os romanos, porque eles compõem aquilo que nós chamamos de Antiguidade Clássica, que nós também abordaremos aqui no nosso curso, tá joia, galera? Bom, vamos falar um pouquinho mais então sobre essa região da Mesopotâmia, como eu disse para vocês, uma região entre rios, né, um nome dado aqui pelos gregos. Bom, a Mesopotâmia, né, na verdade, esses rios, o Tigre e o Eufrates, eles nascem no norte, nas montanhas da Armênia e vão desaguar ali no Golfo Pérsico, aqui embaixo, tá joia? E é ali então que vão surgir as primeiras civilizações. Por que essas civilizações vão surgir ali? Lembram-se que nós falamos que até então os homens eles eram caçadores e coletores, eles viviam o quê? Daquilo que a natureza fornecia. Eles não produziam o seu sustento, o seu alimento. O que acontece é que essa era uma região onde esses povos somente podiam passar. Eles não tinham condições de ficar muito tempo ali, porque era uma região que é muito pobre, com solo pouco fértil, porque é uma região desértica. Com exceção, então, das margens dos rios, praticamente não se pode fazer agricultura nessa região, né? Nós estamos falando aqui de uma região com clima semiárido. O que vai acontecer, então, é que para ficar ali, essas pessoas, né, esses povos, eles terão que desenvolver aquilo que nós chamamos de agricultura e pecuária. Eles terão que domesticar plantas e animais, e isso que vai acontecer ali no final do período neolítico, na passagem para a Idade dos Metais. Lembram-se disso?
nós teremos então aqui a famosa revolução urbana, com o homem se sedentarizando e criando as primeiras vilas e cidades, tá joia? Bom, galera, falando então sobre essas primeiras pessoas, esses primeiros povos que se estabeleceram ali, nós temos que entender que essa é uma região então que era cercada por montanhas e desertos, ou seja, era uma região onde um povo caçador e coletor não poderia ficar por muito tempo, porque não fornecia alimentos suficientes, né, por si próprio para essas pessoas. Era preciso produzir. Produzir onde? Produzir às margens desses rios, tá bom? Então olha só, possuía uma vegetação pobre e um clima quente e seco durante a maior parte do ano. Esses elementos tornavam a região desfavorável à vida humana. Isso mesmo, as primeiras cidades vão surgir numa região desfavorável à vida humana. Mas isso falando da região como um todo. Há uma exceção. Qual é a exceção? Vocês já sabem agora, as margens desses grandes rios, tá legal? Galera, olha só. Então, se era, embora fosse, né, desfavorável à vida humana, foi graças ao aproveitamento das águas dos rios por meio do trabalho coletivo, a Mesopotâmia então transformou-se em um polo de atração para diferentes povos e se torna também o berço de civilizações ricas e variadas. Essas civilizações então que se desenvolvem às margens dos rios ficarão conhecidas como civilizações hidráulicas, né? Então nós falaremos aqui da Mesopotâmia, falaremos do Egito, falaremos então de vários povos que vão se estabelecer às margens de grandes rios, tá joia, galera? Bom, agora sim, entrando um pouquinho melhor, né, no nosso tema de hoje, que são esses povos, né, e as características desses povos que habitaram a Mesopotâmia, foi justamente então devido à fertilidade da região, né, de qual região? Do crescente fértil? Não, das margens dos rios, né? E o privilégio geográfico para atividades comerciais, sim, era uma área de passagem. Olha, veja que a Mesopotâmia, ela fica numa parte que liga 3 continentes. A gente tem a Europa, não é? No noroeste, a Europa, para o leste nós temos a Ásia e para o sudoeste nós temos a África, né? Então é uma região de passagem de várias rotas comerciais. Então não se pode dizer que a Mesopotâmia tenha sido uma civilização homogênea. Então não existe uma civilização mesopotâmica. Ali houve várias civilizações e esse será o tema da nossa próxima aula. Justamente por quê? Porque era muito difícil defender essa área, já que era uma área de passagem. Então sempre havia constantes invasões, constantes ataques às cidades que ali se desenvolveram. Diferente do que ocorre, por exemplo, no Egito, não é mesmo? O Egito ele vai criar um império que durará milhares de anos, tá joia? Então, pelo contrário, esses povos em disputa pelo controle da região formaram uma cultura bastante heterogênea, né? Então não era uma cultura única, vários povos diferentes se estabeleceram na Mesopotâmia. Galerinha, então vamos lá. Como é então que essas pessoas se estabeleceram ali e finalmente o homem se sedentariza? Com base num tipo de produção chamado de modo de produção asiático. O modo de produção, hoje que nós temos, por exemplo, é um modo de produção capitalista. Muitos de vocês, eu tenho certeza, já ouviram falar do modo de produção comunista. Também existem modos de produções mais antigos, como o feudalismo. Então há vários tipos de modos de produção. Esse aqui foi o primeiro da humanidade, conhecido como modo de produção asiático. E é claro, né, a Mesopotâmia, ela fica lá na Ásia, então faz sentido, embora nós veremos que isso também ocorre no Egito e o Egito fica no norte da África. Mesmo assim, o nome é modo de produção asiático, tá legal, galera? Bom, como é que ele funciona então? O Estado, ele é dono das terras, as pessoas elas não têm propriedade sobre a terra. A população, então, ela vai fazer o quê? Ela vai ser convocada para fazer as obras públicas, e aí é claro que se a gente pensa no Egito, a gente já lembra das pirâmides, né? E a produção em geral, não é isso? Naquilo que nós chamamos de servidão coletiva, ou seja, o Estado fornece as terras para que as pessoas trabalhem num regime de servidão, mas eles não são servos de ninguém, a não ser do próprio Estado, tá joia? Esse é o modo de produção asiático. Quais são as obrigações básicas das pessoas, então, que recebem essas terras, né, para cultivar? Elas não têm propriedade da terra, elas estão presas para cultivar como servos. Elas precisam, então,
pagar impostos, ou seja, uma parte grande daquilo que elas produzem vai para o Estado. E ela também tem que fornecer, né, mão de obra para o serviço militar e produzir esses alimentos que vão sustentar o Estado. Né? Os recursos agrícolas serão, então, distribuídos e controlados pelo próprio Estado. Um Estado muito rico, por exemplo, como o Egito e algumas cidades que nós veremos aqui na próxima aula da Mesopotâmia, eles conseguem o quê? Controlar, então, essas terras, ficar com todo o excedente da produção e aí eles conseguem fazer grandes obras públicas, como as pirâmides, como a Torre de Babel. Nós falaremos um pouquinho ainda nessa aula sobre os zigurates, ou seja, grandes obras públicas precisam de quê? Mão de obra. E como é que se pagava essa mão de obra? Exatamente pelos alimentos, né, que eles recebiam como impostos daquelas pessoas que produziam nas terras públicas. Tranquilos, galerinha? Então vamos lá. Continuando aqui, né, o nosso estudo sobre a economia, a grande base da economia que vai ocorrer entre esses diversos povos que habitaram a Mesopotâmia, nós temos como principal, claro, a agricultura e a pecuária. É claro, eles precisavam o quê? Cultivar aquelas terras que eram inundadas periodicamente pelos rios e com isso, né, com os sedimentos trazidos pelos rios, essas terras ficavam muito férteis e eram capazes de produzir muito alimento e também, é claro, pela domesticação dos animais. Havia então um pequeno excedente que era trocado, mas como não havia ainda moedas, né, nós veremos que a primeira moeda unificada vai surgir somente com os persas, né, no reinado de Dário I. O que havia era o quê? Era um escambo, né, que era feito assim, produto contra produto. Você levava o seu produto e trocava por outro. Não havia ainda moedas aqui nessas civilizações, tá joia, galera? Então, falando um pouquinho mais especificamente de cada uma dessas atividades principais. Nós temos a agricultura, que inicialmente vai ser de subsistência, ou seja, as primeiras pessoas que ali se estabelecem, elas produzem para sobreviver. Mas conforme o Estado vai crescendo, vai se formando, vai se organizando, essa produção começa a produzir excedentes, né? Essas pessoas começam a ter excedentes que serão controlados agora pelo Estado, não é isso? É de onde vai surgir o comércio, a troca desses produtos excedentes. Também temos a pecuária, como eu disse para vocês, não é que nada mais é do que a domesticação de animais, e os primeiros a serem domesticados foram os carneiros, o gado, né, vacas e bois, gansos e também patos, tá joia? Continuando então, nós já temos aqui o início de uma boa parcela de pessoas trabalhando com artesanato e manufaturas. Principalmente aquelas pessoas que habitavam regiões pouco férteis. Aquelas pessoas, então, que estavam numa região mais árida, elas precisavam produzir o que? Artesanato e manufaturas para poder trocar com aqueles que produziam alimentos e com isso sobreviverem, não é isso? Então aqui nós já teremos a produção de ferramentas, de armas, de joias, móveis, etc. Né? Todos aqueles utensílios necessários. Inclusive vai acontecer durante a ocupação suméria da Mesopotâmia, nós teremos a invenção da roda. Tranquilos? Olha só, como eu disse para vocês, começa a surgir um excedente, esse excedente vai ser comercializado. E aí, no caso específico aqui desses povos mesopotâmicos, eles passaram a exportar principalmente aquilo que eles produziam, que eram o quê? Cereais, instrumentos de metal e tecidos. Essa exportação era equilibrada pela importação, pela compra de diversas matérias-primas que não existiam na região. Então eles iam lá e iam buscar, principalmente na Índia e na Pérsia, aquilo que eles não conseguiam produzir ali na Mesopotâmia. Galera, quando a gente fala então desse desenvolvimento comercial, nós temos que perceber que como essas trocas muitas vezes elas ocorriam em rotas muito distantes, né, indo lá próximo da Índia, indo lá próximo do Egito, né, indo lá próximo das colônias na Ásia Menor da Grécia, das colônias gregas na Ásia Menor, então era necessário que houvesse o quê? O aprimoramento de um sistema financeiro, com a presença de bancos e instituições de crédito. Então veja que antes de surgir a moeda, já havia instituições de crédito, né? Então um comerciante chegava lá
com o seu produto e ele muitas vezes ia lá, não conseguia trocar tudo, mas não podia perder, ele não ia voltar com aquele produto, até porque muitos produtos eram perecíveis. Então ele deixava esse produto lá como garantia e no ano seguinte, né, na próxima temporada, quando ele retornasse, ele tinha lá uma carta de crédito que dava para ele crédito sobre aquele produto a mais que ele não conseguiu trocar. E assim então começam a surgir as instituições financeiras, tá joia, galera? Bom, também houve um desenvolvimento muito grande da arquitetura, principalmente na construção do quê? De diques e de dutos que cercavam as cidades. Por que eles precisavam, então, fazer, né, essas obras cercando as cidades? E essas obras elas tinham por objetivo conter as cheias dos rios Tigre e Eufrates, além de irrigar as plantações. Então, a primeira coisa, como eu disse para vocês, esses rios temporariamente, né, periodicamente, eles inundavam as suas próprias margens, tornando essas margens férteis posteriormente para a produção. Mas havia um grande problema. As cidades estavam construídas às margens desses rios. Então, se não houvessem ali diques, dutos para a proteção da cidade, a cidade toda seria inundada. Então, se vocês olharem aqui, né, essa figura, vejam, olha só, que nós temos canais que passavam pela cidade. Esses canais permitiam então que a água escoasse, não é? Sem que a cidade fosse inundada, e também permitia que mais terras fossem fertilizadas, não é? Mais terras fossem inundadas, recebessem essas águas para posteriormente produzirem alimentos, para que fosse posteriormente possível cultivar essas terras, tá legal? Bom, quando nós falamos então da economia da Mesopotâmia, nós temos que lembrar principalmente, olha só, da agricultura fundamental que se utilizava, não é, das inundações periódicas dos rios Tigre e Eufrates, da pecuária, domesticação dos animais e também, não é, de um comércio já rudimentar por meio do escambo. A arquitetura foi fundamental para permitir que essas populações pudessem ficar na região, protegendo as cidades por meio da construção de diques e dutos e também irrigando mais terras. Finalmente, nós vimos que houve já a produção de artesanato e manufaturas, armas, ferramentas, joias, etc. Tá joia, galera? Falamos sobre a economia, vamos entender um pouquinho sobre a política e a sociedade desses povos. Como eu disse, essas são características gerais. Na próxima aula, nós falaremos especificamente sobre cada um desses povos. Então, a base política das civilizações mesopotâmicas era a cidade-estado. Então, veja, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, principalmente quando a gente fala dos sumérios, o que houve eram cidades-estados independentes, algo que nós veremos será muito similar ao que acontecerá na Grécia, tá bom? Então, cada uma dessas cidades terá suas próprias leis e costumes. Será governada por um chefe, né, por um chefe supremo, que era chamado de rei ou então de patesi, tá bom? Então, cada cidade tinha um governo. Todos eram muitas vezes de uma mesma civilização, mas essas cidades elas podiam ser inclusive rivais, guerrear entre si pelo controle, não é, de rotas comerciais e posteriormente pela hegemonia da região. Então, esses reis, né, esses patesis, eles exerciam uma autoridade política e religiosa. Por isso que nós dizemos que essas civilizações elas constituíram monarquias teocráticas, né? Então, Theos é Deus, cracia é governo. Então é o governo do próprio Deus, mas um Deus que é representado pelo rei, pelo patesi, ou seja, o chefe supremo de cada cidade passou a ser visto como um representante de Deus na Terra. Monarquia, portanto, teocrática. Tranquilos, galera? Então, olha só. O Sargão I, não é, que é um acadiano, será o segundo povo que nós estudaremos na próxima aula, ele vai introduzir o primeiro império unificado da Mesopotâmia. Opa, mas se na Mesopotâmia nós temos as primeiras civilizações, o Sargão I, então, ele é o primeiro imperador de que nós temos notícia em toda a história da humanidade. É claro que vocês têm que anotar isso aí, né, galerinha? Olha lá. A partir daqui, o poder local foi submetido ao poder central. O que ele fez? Ele conseguiu unificar essas cidades-estados. E agora, embora houvesse ainda líderes locais, todos eles respondiam ao patesi mor, não é? Que era justamente o Sargão I, o imperador, e depois os seus descendentes, tá joia? Nós temos aqui então a origem daquilo que nós chamamos de despotismo oriental.
faz uma estrelinha aí. Despotismo oriental, então, serão os primeiros imperadores que vão surgir lá na Mesopotâmia, que vão conseguir, então, controlar e unificar as cidades-estado. Tá joia, galerinha? Tranquilos, então? Dando continuidade, vamos falar então sobre como era dividida a sociedade desses povos, tá bom? Então nós tínhamos no topo da pirâmide social aqui, nós tínhamos os nobres, né, muitas vezes a família do patesi e posteriormente dos imperadores, os sacerdotes, aqueles responsáveis, né, pela questão espiritual da cidade, e também os altos funcionários públicos, né, os grandes administradores da cidade. Depois nós temos a principal camada, a mais numerosa, que vai ser formada pelos camponeses, né, aqueles servos que cultivam a terra e produzem alimentos, e também os artesãos. Essa é a camada mais numerosa. É mais numerosa do que a base da pirâmide, que é formada por escravos. Por que isso? Porque a escravidão, pessoal, não constituiu uma importante força de trabalho aqui nessas civilizações mesopotâmicas. A escravidão ela era permitida, só que, olha só, apenas quando nós tínhamos prisioneiros de guerra ou então pessoas que não puderam pagar as suas dívidas, os famosos escravos por dívidas. Ou seja, nunca foi uma população muito numerosa e não teve uma expressão tão grande, né, como mão de obra produtiva nessas sociedades mesopotâmicas, diferente do que vai acontecer, por exemplo, na Grécia, quando eles serão, né, a principal força produtiva das cidades-estados gregas. Tranquilos? Galerinha, então, olha só. Uma característica crucial para a análise das civilizações hidráulicas, que são essas civilizações que se desenvolvem às margens dos rios, é a organização descentralizada da política na Mesopotâmia, em contraponto, em oposição à centralização que vai haver no Egito dos faraós, tá bom? Então, ao contrário do Egito, na Mesopotâmia nós não tivemos uma centralização tão forte como houve no Egito. Mas também pode aparecer na prova de vocês uma outra classificação que ocorreu, que foi feita aqui pelo rei Hammurabi dos Amoritas, ele que foi o principal rei do primeiro Império Babilônico. O que é que o Hammurabi fez? Ele deu um nome para cada uma daquelas classes sociais que nós acabamos de ver. Então, aqueles que estavam no topo da pirâmide, ele chamou de Avilum, aqueles, né, na parte intermediária de Mushkenum e finalmente na base os escravos, como nós já vimos. Pode aparecer também essa divisão aqui na prova de vocês. Ela foi introduzida, esses nomes foram criados pelo rei Hammurabi. Vocês já devem estar pensando aí no Código de Hammurabi e nós já falaremos mais sobre ele, tanto nessa aula como na próxima, tá joia? Bom, então vamos entender quem eram cada um desses grupos, mas basicamente é aquela mesma divisão que a gente viu, só tentar lembrar desses nomes aqui. Os Avilum, que são a elite, aqueles que estão no topo da pirâmide social, são os homens livres de elevada posição social. Por exemplo, os sacerdotes, os latifundiários, os comerciantes ricos. Além deles, né, nós temos ali na parte intermediária da sociedade os Mushkenum, que eram homens livres de média posição, os servidores nos palácios, artesãos e pequenos comerciantes. E lá na base da sociedade, esse nome não muda, são os escravos ainda, aqueles que podiam ser escravizados, tanto por serem prisioneiros de guerra, ou então aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas e se tornavam propriedade do seu credor. Normalmente, a escravidão por dívida durava um certo período, né? Ela era temporária e esse período era estipulado por um juiz, ou seja, havia leis na sociedade mesopotâmica, especialmente aqui quando a gente pensa no Hammurabi, ou seja, quando os amoritas dominam a Mesopotâmia e instituem aqui o primeiro Império Babilônico. Nós falaremos mais sobre isso, tá joia? Bom, vamos entender um pouquinho agora a cultura e a religião desses povos. Os mesopotâmicos, eles eram extremamente religiosos, não é? E a sua cultura era bastante ligada, era fundamentada por essa religiosidade. E eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses
E esses deuses, em regra, eles eram antropomórficos, eram deuses que tinham características e forma humana. Então, muitas vezes eram deuses que representavam alguma emoção humana, uma espécie de 7 anões, não é mesmo? O Ranzinza, o Feliz. Brincadeira, galera. Cada um desses deuses, na verdade, eles eram responsáveis por diversas situações da vida dessas pessoas. Então, eles imputavam aos deuses os desastres naturais, as colheitas boas e ruins. Então, os deuses eles tinham uma participação efetiva na vida dessas sociedades. Pelo menos essa era a crença deles, tá joia? Bom, cada cidade, pessoal, como elas eram independentes, nas cidades-estados independentes, cada uma possuía o seu próprio deus protetor. Esse deus ele era transformado no deus supremo quando essa cidade, que era protegida por ele, se tornava, não é, a capital de um império. Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente fala do Império Babilônico. A Babilônia, a cidade da Babilônia, era protegida pelo deus Marduk. Quando o Império Babilônico foi instituído, Babilônia se torna a capital do império. No caso do primeiro Império Babilônico, nós falamos dos Amoritas, e lá na frente nós veremos também que os aqueus refundarão esse império, mas então aqui ainda falando dos Amoritas, né, o deus Marduk, ele passa a ser a principal divindade de toda a Mesopotâmia, justamente porque a Babilônia ela se torna a capital do império. Tranquilos? Quando a gente fala ainda de cultura e religião, nós temos que ver, olha, essas construções maravilhosas das quais nós conseguimos encontrar algumas ruínas que eram feitas ainda de tijolos, né, não eram de pedras. Então esses aqui eram os zigurate. O zigurate era uma estrutura central nessas cidades-estados, né? Elas eram uma espécie ali de pirâmide de degraus, tá joia? Era uma construção que abrigava a sede administrativa, religiosa e econômica da cidade. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente fala de política ou de administração e de religião, lembre-se que elas estavam centralizadas na mão do líder, né, na mão do patesi. Tá joia? O mais elaborado, ou seja, o zigurate que ficou mais conhecido por nós, foi aquele conhecido como a Torre de Babel, inclusive citado na Bíblia. Tranquilos? Então tá aqui, né, uma recriação possível da Torre de Babel, já que ela não foi encontrada, mas ela foi construída, olha só, no segundo Império Babilônico, né, aquele fundado pelos aqueus, juntamente com os jardins suspensos da Babilônia, outro zigurate que se dizia ser dos mais bem construídos, né, dos mais luxuosos da antiguidade, tá joia? Quando a gente pensa ainda, né, na cultura e na religião deles, apesar deles terem uma forte religiosidade, eles ainda não cultuavam a vida após a morte, né? Eles ainda não acreditavam na imortalidade da alma, como os egípcios farão. Então aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma múmia, mas lembrem-se, eles não mumificavam os seus mortos porque eles não acreditavam num pós-vida. Tá legal, galera? Por fim, nós ainda falaremos um pouquinho sobre isso na aula que vem, os sumérios, que foram os primeiros povos que habitaram a região. Lembrem-se, os sumérios não criaram um império unificado. Cada cidade-estado se manteve independente até a invasão pelos acádios, tá joia? Mas eles inventaram a escrita. Eles inventaram a primeira forma de escrita. Essa escrita, por ela ser feita, olha só, com o emprego de cunhas que imprimiam sinais em placas de argila úmidas ou então diretamente em pedras, recebeu o nome de escrita cuneiforme, né? Porque tinha forma de cunha. Então vocês veem aí, né, um bloco de argila que foi encontrado como um exemplo dessa primeira forma de escrita desenvolvida pelos sumérios. Importante a gente lembrar que essa escrita ela está principalmente ligada, né? Ela surge principalmente pela necessidade de se manter um controle da produção, um controle do comércio. Então, a grande maioria dos escritos da época são escritos ligados à administração e ao comércio, tá joia? Mas é claro que não apenas isso, tá? Bom, eles também acabaram, né, esses povos babilônicos, sendo muito
influentes, né, conseguiram desenvolver muito, eles eram grandes conhecedores de matemática. Eles conseguiam, né, por meio de estudos da geometria e de álgebra, conseguiam realizar aquelas grandes construções como os zigurates, por exemplo. Eles fizeram estudos de astronomia, conseguiam prever as cheias dos rios, por exemplo, né, e eles fizeram, olha só, a divisão da circunferência em 360 graus, que nós utilizamos até hoje. Além disso, eles dividiram o tempo em meses, né, em dias, em horas, também minutos e segundos. Eles utilizavam uma matemática com base no número 60, que é muito utilizada até hoje por nós, quando a gente fala, por exemplo, de horas, quando a gente fala, por exemplo, de circunferência, né, de graus de uma circunferência. Então a base 60 ela é muito fácil, porque o número 60 ele é divisível por vários números, então eles desenvolveram muito a matemática, tá joia, galera? Bom, ali também nós temos o surgimento da astrologia, com o primeiro horóscopo já sendo criado aqui por esses povos, tá joia? Por esses povos aqui da Mesopotâmia. Mas, como eu disse para vocês, se os primeiros escritos eles lidam muito com questões burocráticas, também nós temos aqui, olha só, o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escritas conhecidas pelo homem, e também um texto literário conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, pessoal. Então esses foram grandes legados dos povos dessa região, né? Ambos foram escritos em cuneiforme, né? O cuneiforme dos sumérios, né? Aqui vocês têm a estela, a parte de cima do Código de Hammurabi, que atualmente se encontra no Museu do Louvre, e foi encontrado, né, uma dessas pedras que trazia essas leis, mas muito mais do que apenas leis. O Código de Hammurabi era um código de conduta. Ele falava sobre a vestimenta das pessoas, como as pessoas deveriam se portar em público, trazia realmente ali uma série de leis e de regras. Nós falaremos um pouquinho melhor sobre o Código de Hammurabi na próxima aula. E ainda para nós finalizarmos aqui, a Epopeia de Gilgamesh traz, inclusive, a história desse herói, né, do Gilgamesh, e ele, inclusive, passa, olha só, por um dilúvio. Esse dilúvio, né, que se acredita realmente aconteceu ali na região da Mesopotâmia. Nesse dilúvio, ele vai criar, né, uma embarcação e vai ali colocar alguns animais para que esses animais sobrevivam, né? Muitos acreditam que a Epopeia de Gilgamesh ela já traz, né, teve uma grande influência posteriormente na história da Arca de Noé. Tá joia, galera? Bom, falamos então um pouquinho hoje sobre as características gerais desses povos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre cada uma dessas civilizações que se enraizaram, que se estabeleceram na Mesopotâmia. Primeiramente, nós falaremos sobre os sumérios. Vocês lembram, inventaram a roda e a escrita. Falaremos sobre os acádios, aquele, né, que sob o reinado de Sargão I criaram o primeiro império unificado da humanidade. Depois nós falaremos sobre os amoritas, eles que fundaram o primeiro império babilônico. Falaremos sobre os assírios, que vão destruir o primeiro império babilônico, era um povo muito guerreiro, e finalmente esses assírios serão derrotados pelos caldeus, e os caldeus vão se estabelecer novamente, tomar como capital a cidade da Babilônia, fundando o segundo Império Babilônico. Mas tudo isso aqui é conversa para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço.